que o que diz o Evangelho, ele é real. Ele é tão real quanto o ar que nós respiramos, porque o Evangelho é a palavra de Jesus Cristo, que hoje habita em tudo, em todos e sobre todos. O Cristo, Jesus Cristo ressuscitado. E diz assim o Evangelho, ao 2 Coríntios capítulo 12, verso 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, aquele que Deus profetizou que ele seria um vaso nas mãos de Deus para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, segundo a graça de Deus, a todas as nações. E ele aqui fala que ele recebeu de Cristo Jesus as visões e as revelações de Jesus Cristo, que é as visões e as revelações do reino de Deus. Porque Jesus Cristo, ele começou por meio de Jesus de Nazaré a anunciar que o reino de Deus já está estabelecido na terra, porque o reino de Deus chegou na terra por meio de Jesus Cristo nos dias de Jesus de Nazaré, e hoje ele está estabelecido na terra. Hoje o reino de Deus está na terra. O reino de Deus e a terra se reconciliaram. Então, a visão, as visões e as revelações de Cristo Jesus, na verdade, são revelações e visões que não dividem ninguém, que não divide ideias, que não divide pensamentos, que não divide ideologias, qualquer que seja, mas o Evangelho de Cristo Jesus, ele é, na verdade, a unidade. São visões e revelações que geram em nós unidade. Visão, na verdade, quer dizer unidade, quer dizer um só pensamento. Essa é, na verdade, a visão do reino de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. Então eu não posso ter a ideia de que eu vou anunciar uma palavra que vai trazer divergências, conflitos e muito menos conflitos religiosos. O Evangelho de Cristo, ele é uma visão só, que nos leva como seres humanos, todos nós, aprendermos a nos compreendermos, a nos aceitarmos conforme as nossas decisões, conforme os nossos comportamentos, sentimentos, formações, culturas, ideias. O Evangelho, ele é a visão de Deus para nós aprendermos a lidar com todos, com tudo, de maneira que nós vamos, por meio do Evangelho, nos ajudar, nos amar, nos compreender, nos unir em prol sempre do bem de todos. A visão de Deus, do reino de Deus, não são visões que trazem divergências, que num só grupo, muitas das vezes, acaba se dividindo as ideias, os pensamentos, e essas divisões, ao invés de fortalecer, enfraquece esses grupos. Enfraquece. Muitos grupos que estão lutando há anos aí, não conseguem, na verdade, subsistir, não conseguem ter uma consistência das suas ideias, porque são divididos entre si. E o inimigo da visão chama divisão. Então, a visão do reino de Deus e a revelação de Jesus Cristo é, na verdade, a ideia de Deus, a visão de Deus, o pensamento de Deus de gerar unidade. Unidade na família, unidade na sociedade, unidade onde eu trabalho, onde eu estudo. E isso independente da maneira de pensar de cada um. O Evangelho, a visão do Evangelho é a visão de Deus para que, por exemplo, na família, o homem, a mulher de repente, a minha esposa, por exemplo, ela tem alguns gostos,
ela tem alguns pensamentos, eu tenho outros gostos, outros pensamentos, mas com relação a nós mantermos uma comunhão diária de paz, de um bom diálogo, isso aí nós temos uma só visão. É isso que nós temos que aprendermos todos os dias. É isso que o Evangelho de Cristo Jesus está nos propondo, e é isso que eu aceitei de Cristo Jesus no Ministério Graça Eterna, anunciar, pregar e ensinar as pessoas a crer e viver essas visões e revelações de Jesus Cristo. Nós podemos pensar de diferentes maneiras, nós podemos ter diferentes gostos, comportamentos, mas com relação a nos suportar sadio, de maneira sadia, né? nos suportar de maneira agressiva ou forçada, não. O Evangelho é a visão que nos faz suportar uns aos outros. Isso é visão, isso é a visão de Deus. E quando nós aprendemos isso, nós suportamos com amor não fingido, mas um amor aceitável, um amor construtivo, um amor que nos faz crescer juntos, que nos faz aproximar-nos uns dos outros. Essa é a visão do reino de Deus, de uma unidade em tudo que nós fazemos, pensamos e agimos. Nós podemos ter unidade onde nós estudamos, nós podemos ter a unidade onde nós trabalhamos, porque nós temos essa visão de Cristo Jesus, do reino de Deus, de viver dessa maneira, nos respeitando, né? Nos aceitando e cada vez mais nos aproximando de maneiras que nós nos tornamos cada vez mais fortes, compreensivos, amorosos, pacíficos. Então, essa é, na verdade, a visão e a revelação do reino de Deus. Não tem nada a ver com algo de sentimento, revelações da carne, visões da carne. Não, é a visão do reino de Deus. A visão do reino de Deus é o seguinte: uma só fé. Qual fé, pastor? A fé não fingida. A fé que sem o amor, ela não é fé. A fé construtiva, a fé que nos faz não nos julgar, não nos condenar e nem nos agredir, né? Ideologicamente ou fisicamente, mas é a visão que nos faz sermos cada vez mais pacíficos uns com os outros, independente das ideias e dos pensamentos. O Evangelho, ele é uma só fé, um só Senhor. Que Senhor? Senhor de todos e que vai salvar todos. Vai salvar. No fim, todos serão salvos em Cristo Jesus. É um só pensamento, uma só visão, um só sentimento. Qual? Que houve em Cristo Jesus. Essa é a nossa proposta do Ministério Graça Eterna do Brasil. Por isso que eu gostaria que você nos visita a nossa página, pode vamos dizer assim, nos investiga, nos pesquise, né? Acompanha as nossas postagens, os nossos vídeos, porque nós temos, em nome de Jesus Cristo, uma mensagem boa, salvadora para todos. Todas as pessoas que têm nos assistido têm visto que a nossa proposta é a proposta de Cristo Jesus. E eu quero aqui terminar nesse convite, chamando você, para você nos acompanhar, nos assistir. E vai ser bênção na sua vida, vai ser bênção no seu casamento. Se o seu casamento não vai bem, se a sua família não vai bem, se há muitos conflitos, divergência de ideia, de pensamento, de comportamento na sua vida, no seu casamento, olha, eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, o Evangelho que nós temos pregado de Cristo Jesus vai transformar você, vai converter você no amor da graça de Deus. Assim como tem acontecido com nós que temos congregado e temos feito parte dessa visão e revelação da graça de Deus.
Então nos visita. Se você quiser fazer parte, curte, dê o seu like. Se você quiser estudos, mensagens, pode na nossa página, você pode pedir para nós, vai ter lá os nossos telefones, tanto meu como dos obreiros, da pastora Janimara, e você vai ser muito bem recebido nesse ministério. E eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, você vai começar a aprender e acreditar que a graça de Deus trouxe para os últimos dias os melhores dias que nós seres humanos podemos viver. Enquanto muitos estão atordoados por causa de tudo que vem ocorrendo, né? No mundo, não só no Brasil, no mundo, mas eu digo para você, o Evangelho de Cristo são as boas novas de Deus, que nos diz que nós estamos vivendo os melhores dias das nossas vidas, porque nós estamos reconciliados com Cristo nos céus, assentados nos céus, e tudo está caminhando para o nosso bem. Esse é o convite que eu faço para você. Um abraço para todos vocês.